Uma das questões mais controversas e fascinantes da arqueologia bíblica moderna gira em torno de uma pergunta que desafia milhares de anos de tradição religiosa. Teria o Deus do Antigo Testamento uma esposa? Esta não é uma teoria marginal proposta por acadêmicos radicais, mas sim uma hipótese séria baseada em evidências arqueológicas concretas que têm emergido nas últimas décadas. Para compreender completamente esta questão, precisamos voltar no tempo e examinar não apenas os textos bíblicos que conhecemos hoje, mas também os vestígios arqueológicos que foram descobertos em Israel, na Jordânia e em outras regiões do Antigo Oriente Médio. O que encontramos é uma imagem muito mais complexa da religião israelita primitiva do que tradicionalmente se pensava. Em 1975, uma equipe de arqueólogos trabalhando no sítio de Kuntila Ajrud, no deserto do Sinai, fez uma descoberta que abalaria os fundamentos da compreensão tradicional sobre a religião israelita antiga. Eles encontraram fragmentos de cerâmica com inscrições em hebraico antigo que continham uma frase absolutamente extraordinária: Yahvé de Samaria e sua Ashera. Esta descoberta foi seguida por achados similares em Kirbe-el-Com, perto de Hebron, onde uma inscrição tumular do século VIII a.C. mencionava Yahvé e sua Ashera. Para os arqueólogos, estas descobertas representaram um momento de revelação. Pela primeira vez, tinham evidência física direta de que os antigos israelitas podem ter adorado Yahvé junto com uma divindade feminina chamada Ashera. Mas quem era Ashera? E por que sua associação com Yahvé seria tão revolucionária? Para responder a essas perguntas, precisamos mergulhar profundamente na história religiosa do Antigo Oriente Médio e examinar como o monoteísmo que conhecemos hoje pode ter evoluído de tradições muito mais antigas e complexas. Descubra os segredos das atrizes de novelas que ninguém nunca vai te revelar. Apresentamos o segredo da beleza, Transresveratrol. Com poderosos ativos como Transresveratrol, antioxidante poderoso, vitaminas K2 e C essenciais para a saúde da pele, ácido hialurônico para hidratação profunda e colágeno para firmeza e elasticidade. Transforme sua pele com esses ingredientes incríveis. Experimente agora e sinta a diferença. A beleza das atrizes revelada, a sua beleza realçada. Sinta-se confiante, radiante e poderosa. Não perca mais tempo, experimente e surpreenda-se. Antes de Israel emergir como entidade política e religiosa distinta, a região da Palestina era habitada pelos cananeus, um povo que possuía um sistema religioso sofisticado e bem desenvolvido. No topo do panteão cananeu estava Eu, o Deus Supremo, frequentemente retratado como um ancião sábio e benevolente. Ao lado de Eu estava Ashera, sua esposa, conhecida como a Mãe dos Deuses e Senhora do Mar. Ashera era uma divindade extremamente importante no mundo cananeu. Ela era associada à fertilidade, à maternidade, ao crescimento das plantas e à proteção das famílias. Sua influência se estendia muito além de Canaã. Ela era adorada em toda a região, desde a Anatólia até o Egito, embora com variações regionais em seu nome e atributos. O que torna esta informação particularmente intrigante é que muitos estudiosos modernos acreditam que Yahvé, o Deus de Israel, pode ter se originado como uma divindade menor no panteão cananeu ou em panteões relacionados. Algumas evidências sugerem que Yahvé pode ter sido inicialmente um deus da guerra ou das tempestades, possivelmente originário das regiões montanhosas do sul, incluindo áreas que hoje correspondem ao sul da Jordânia e ao norte da Arábia Saudita. A transição do politeísmo cananeu para o monoteísmo israelita não foi um processo instantâneo ou simples. As evidências arqueológicas e textuais sugerem que foi um desenvolvimento gradual que ocorreu ao longo de vários séculos. Durante este período de transição, parece que Yahvé gradualmente absorveu as características e funções de outras divindades, incluindo as de Eu. Este processo de sincretismo religioso é comum na história das religiões. Quando povos com diferentes tradições religiosas entram em contato, suas divindades frequentemente se fundem, com uma divindade assumindo os atributos e funções de outra. No caso de Israel, evidências sugerem que Yahvé eventualmente assumiu muitas das características de Eu, incluindo seu papel como divindade suprema. Mas e quanto a Ashera? Se Yahvé estava assumindo o papel de Eu, seria natural que ele também assumisse a esposa de Eu? Esta é precisamente a questão que tem fascinado arqueólogos e estudiosos da Bíblia nas últimas décadas. As descobertas em Kuntila Ajrud e Kirbe-el-Com não são casos isolados. Ao longo dos anos, arqueólogos têm encontrado evidências crescentes de que Ashera era amplamente adorada em Israel e Judá durante o período monárquico. Estas evidências incluem centenas de figurinhas femininas de argila encontradas em contextos domésticos por todo o antigo Israel. Estas figurinhas, frequentemente chamadas de figurinhas de pilares judaítas,
retratam mulheres com seios proeminentes, sugerindo uma associação com fertilidade e maternidade. Embora não possamos ter certeza absoluta de que todas representam Asherah, a prevalência dessas figurinhas e sua associação com contextos religiosos sugerem fortemente que representam uma tradição de adoração a uma divindade feminina. Além disso, escavações em vários sítios israelitas antigos revelaram evidências de postes de Asherah, objetos cultuais de madeira que eram erguidos em locais de adoração. Estes postes são mencionados repetidamente na Bíblia, geralmente em contextos negativos, onde são descritos como objetos que devem ser destruídos. Em Tel Arad, no sul de Israel, arqueólogos descobriram um templo israelita que continha 2 pedras eretas, Matsevot, e evidências de que um poste de madeira havia sido colocado entre elas. Este arranjo lembra descrições bíblicas de locais de adoração onde Yahvé e Asherah eram adorados juntos. Embora a Bíblia, em sua forma final, promova estritamente o monoteísmo, uma leitura cuidadosa revela vestígios de tradições mais antigas onde Asherah desempenhou um papel importante na religião israelita. O Antigo Testamento menciona Asherah cerca de 40 vezes, quase sempre em contextos negativos, onde é descrita como uma divindade estrangeira que deve ser rejeitada. No entanto, a própria frequência e intensidade dessas condenações sugerem que a adoração de Asherah era um problema persistente e generalizado. Se Asherah fosse apenas uma divindade estrangeira ocasionalmente adorada por alguns israelitas desviados, seria improvável que recebesse tanta atenção negativa nos textos bíblicos. Particularmente interessante é a descrição em 1 Reis 18:19, onde Asherah é mencionada como tendo 400 profetas, um número que sugere uma organização religiosa significativa e bem estabelecida. Isso não é o quadro de uma religião marginal, mas de uma tradição religiosa mainstream. Além disso, há referências bíblicas a Asherah sendo adorada ao lado de Yahvé em vários contextos. Em Juízes 6, 25-26, por exemplo, há uma descrição de um altar a Baal com um poste de Asherah ao lado dele, sugerindo que estas divindades eram adoradas juntas em locais de culto. Uma das evidências mais chocantes da importância de Asherah na religião israelita antiga vem das próprias descrições bíblicas do Templo de Jerusalém. De acordo com 2 Reis 21:07, o rei Manassés colocou uma imagem esculpida de Asherah que havia feito na casa sobre a qual o Senhor havia dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Esta passagem é extraordinária porque sugere que Asherah tinha um lugar oficial no próprio Templo de Jerusalém, o centro da adoração a Yahvé. Embora o texto bíblico apresente isso como uma aberração introduzida por um rei ímpio, a evidência arqueológica e textual sugere que pode ter sido uma prática muito mais comum e aceita do que os editores posteriores da Bíblia gostariam de admitir. O fato de que levou reformas religiosas dramáticas por parte de reis como Josias para remover Asherah do templo sugere que ela havia se tornado profundamente enraizada na prática religiosa oficial. 2 Reis 23:04 descreve como Josias ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da entrada que tirassem do templo do Senhor todos os objetos feitos para Baal, Asherah e todo o exército do céu. Mesmo após as reformas religiosas que oficialmente removeram Asherah da religião israelita, ecos de uma divindade feminina persistiram na tradição judaica. Isso é mais evidente na figura da sabedoria personificada, Okma em hebraico, Sofia em grego, que aparece nos livros de Provérbios, Eclesiástico e Sabedoria. Em Provérbios 8, a sabedoria é descrita de maneira que lembra fortemente as antigas descrições de Asherah. Ela é apresentada como estando presente na criação do mundo, como uma figura maternal que oferece proteção e orientação, e como uma mediadora entre Deus e a humanidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas, declara a sabedoria em Provérbios 8:22. Esta descrição da sabedoria como uma figura feminina presente na criação e servindo como intermediária entre Deus e a humanidade ecoa fortemente as funções tradicionais de Asherah no panteão cananeu. Alguns estudiosos sugerem que a figura da sabedoria personificada pode representar uma domesticação teológica de Asherah, uma maneira de preservar elementos da antiga tradição da deusa dentro de uma estrutura monoteísta. A análise linguística também fornece pistas intrigantes sobre a relação entre Yahvé e Asherah. Em algumas inscrições antigas, a palavra Asherah parece ser usada não apenas como um nome próprio, mas também como um substantivo comum significando consorte ou esposa. Isso sugere que, em alguns contextos, Asherah pode ter sido entendida não como uma divindade específica, mas como um termo genérico para a esposa de uma divindade masculina.
Esta interpretação é apoiada por evidências de outras culturas do Antigo Oriente Médio, onde termos similares eram usados para se referir às esposas de vários deuses. Se esta interpretação estiver correta, as referências a Yahvé e sua Ashera podem ser traduzidas como Yahvé e sua esposa, fornecendo evidência ainda mais direta de que Yahvé era concebido como tendo uma consorte feminina. Além disso, análises etimológicas sugerem que o nome Ashera pode estar relacionado a palavras semíticas que significam andar ou seguir, possivelmente refletindo seu papel como uma divindade que caminha com ou segue seu consorte masculino. Para compreender completamente a possibilidade de Yahvé ter uma esposa, é importante considerar o contexto cultural mais amplo do Antigo Oriente Médio. Em praticamente todas as culturas da região, as divindades principais eram organizadas em pares conjugais. Na Mesopotâmia, tínhamos Anu e Antu, Enlil e Ninlil, Marduk e Sarpanitu. No Egito, havia Ísis e Osíris, Nut e Geb. Esta organização em pares divinos não era apenas uma questão de conveniência narrativa, mas refletia crenças fundamentais sobre a natureza da realidade e da fertilidade. A ideia de que a criação e a manutenção do mundo requeriam tanto princípios masculinos quanto femininos era quase universal no pensamento religioso antigo. A cooperação entre divindades masculinas e femininas era vista como essencial para a fertilidade da terra, a continuidade da vida e a ordem cósmica. Dado este contexto, seria altamente incomum que Yahvé fosse concebido como uma divindade solitária sem consorte. A evidência arqueológica de que Ashera era adorada ao lado de Yahvé faz muito mais sentido quando consideramos que isso estaria em linha com as expectativas culturais normais da época. Se Ashera era de fato amplamente adorada como consorte de Yahvé, por que ela foi eventualmente removida da religião israelita? A resposta parece estar nas reformas religiosas que ocorreram durante os séculos VIII e VII a.C., culminando nas reformas dramáticas do rei Josias. Estas reformas não foram motivadas apenas por considerações religiosas, mas também por fatores políticos e sociais. O reino de Judá estava enfrentando ameaças externas significativas, particularmente do Império Assírio, mais tarde, do Império Babilônico. Em resposta a essas ameaças, os líderes religiosos e políticos de Judá empreenderam um programa de centralização e purificação religiosa. Parte deste programa envolveu a eliminação de práticas religiosas que eram vistas como estrangeiras ou sincréticas. A adoração de Ashera, com suas conexões com as tradições cananeias, foi identificada como uma dessas práticas que precisavam ser eliminadas para preservar a identidade religiosa e cultural distintiva de Israel. As reformas também envolveram a centralização da adoração no Templo de Jerusalém e a eliminação de locais de culto locais onde Ashera era frequentemente adorada. Este processo de centralização e purificação foi fundamental para o desenvolvimento do monoteísmo estrito que caracterizaria o judaísmo posterior. A possibilidade de que Yahvé uma vez teve uma esposa levanta questões profundas sobre a natureza da revelação religiosa e o desenvolvimento da doutrina religiosa. Se Ashera foi de fato adorada como consorte de Yahvé por centenas de anos, isso sugere que o monoteísmo estrito não foi a forma original da religião israelita, mas sim um desenvolvimento posterior. Esta perspectiva desafia visões tradicionais sobre a natureza imutável da revelação divina e sugere que as doutrinas religiosas podem ser mais dinâmicas e evolutivas do que tradicionalmente se pensava. Para alguns, isso pode ser visto como uma ameaça à autoridade religiosa tradicional. Para outros, pode ser visto como evidência da capacidade da religião de crescer e se adaptar às necessidades espirituais em mudança. É importante notar que a evidência arqueológica não resolve definitivamente a questão de saber se Yahvé realmente teve uma esposa em algum sentido ontológico. O que ela mostra é que muitos israelitas antigos acreditavam que ele tinha uma consorte e estruturaram suas práticas religiosas em torno dessa crença. A ideia de uma divindade feminina associada ao divino masculino não é única ao antigo Israel. Tradições similares podem ser encontradas em muitas culturas ao redor do mundo. No hinduísmo, por exemplo, muitas divindades masculinas têm consortes femininas que são consideradas essenciais para seus poderes e funções. Shiva tem Parvati, Vishnu tem Lakshmi, e assim por diante. No cristianismo, embora não haja uma divindade feminina oficial, a veneração de Maria como Mãe de Deus e intercessora desempenha um papel que alguns estudiosos argumentam ser funcionalmente similar ao das antigas deusas consortes. A devoção mariana, particularmente em tradições católicas e ortodoxas, fornece um aspecto feminino da divindade que pode satisfazer necessidades espirituais similares às que Ashera uma vez preencheu. Mesmo no islamismo, que enfatiza fortemente a unidade e singularidade de Alá,
há tradições sobre figuras femininas sagradas como Fátima, a filha do profeta, que desempenham papéis importantes na espiritualidade islâmica, particularmente nas tradições xiitas. A questão da esposa de Yahvé continua a gerar debate intenso entre estudiosos da Bíblia e arqueólogos. Alguns, como William Dever da Universidade do Arizona, argumentam que a evidência para a adoração de Asherah no antigo Israel é esmagadora e que os estudiosos devem aceitar que o monoteísmo israelita se desenvolveu gradualmente a partir de tradições politeístas anteriores. Outros estudiosos são mais cautelosos, argumentando que embora a evidência arqueológica seja significativa, ela deve ser interpretada com cuidado. Eles apontam que as inscrições antigas são frequentemente ambíguas e podem ser interpretadas de várias maneiras. Além disso, argumentam que a evidência de práticas religiosas populares não necessariamente reflete a teologia oficial ou as crenças das elites religiosas. Há também debate sobre a interpretação específica das inscrições-chave. Alguns estudiosos argumentam que Yahvé e sua Asherah deveria ser entendido como Yahvé e seu poste sagrado, interpretando Asherah como referindo-se a um objeto cultual em vez de uma divindade. No entanto, esta interpretação tem sido questionada por outros que argumentam que o contexto das inscrições sugere claramente uma referência a uma divindade feminina. A questão da esposa de Yahvé também levanta questões importantes sobre métodos arqueológicos e interpretação. A arqueologia bíblica tem uma longa história de ser influenciada por pressupostos religiosos e culturais, e alguns argumentam que a resistência a aceitar evidências de uma consorte de Yahvé reflete mais esses pressupostos do que uma avaliação objetiva da evidência. Por outro lado, os arqueólogos devem ser cuidadosos para não ir além do que a evidência realmente suporta. A interpretação de artefatos antigos e inscrições sempre envolve um grau de especulação, e é importante distinguir entre o que sabemos com certeza e o que é meramente possível ou provável. O desenvolvimento de novas técnicas arqueológicas, incluindo análise de DNA, datação por radiocarbono mais precisa e análise química de materiais antigos, está fornecendo novas maneiras de testar teorias sobre práticas religiosas antigas. Estas tecnologias podem eventualmente fornecer evidências mais definitivas sobre a natureza da religião israelita antiga. Se a teoria da esposa de Yahvé for aceita, ela tem implicações significativas para nossa compreensão da história religiosa. Sugere que a transição do politeísmo para o monoteísmo foi um processo mais complexo e gradual do que tradicionalmente se pensava. Em vez de uma revelação súbita de verdade monoteísta, o desenvolvimento do monoteísmo israelita pode ter envolvido séculos de evolução religiosa e síntese. Esta perspectiva também sugere que as tradições religiosas são mais dinâmicas e adaptáveis do que frequentemente se reconhece. As doutrinas e práticas religiosas podem mudar significativamente ao longo do tempo em resposta a pressões culturais, políticas e sociais. Além disso, a possível supressão de Asherah levanta questões sobre o papel das mulheres na religião antiga e moderna. Se Asherah representava um aspecto feminino do divino que foi posteriormente suprimido, isso pode ter implicações para discussões contemporâneas sobre gênero e religião. A pesquisa sobre a esposa de Yahvé continua a evoluir com novas descobertas arqueológicas e desenvolvimentos em metodologia acadêmica. Escavações contínuas em Israel e regiões circunvizinhas continuam a produzir artefatos e inscrições que podem lançar luz sobre práticas religiosas antigas. Além disso, o desenvolvimento de novas técnicas de análise textual, incluindo métodos computacionais para estudar textos antigos, está fornecendo novas perspectivas sobre a Bíblia e outros textos religiosos antigos. Estas técnicas podem revelar camadas de tradição textual que eram previamente invisíveis. A colaboração interdisciplinar entre arqueólogos, linguistas, historiadores e estudiosos da religião também está produzindo uma compreensão mais sofisticada das complexidades da religião antiga. Esta abordagem holística é essencial para compreender fenômenos religiosos complexos como a possível adoração de Asherah no antigo Israel. A questão de saber se Yahvé teve uma esposa permanece controversa e pode nunca ser resolvida definitivamente. No entanto, a evidência arqueológica e textual que emergiu nas últimas décadas desafia fortemente as suposições tradicionais sobre a natureza da religião israelita antiga. O que parece claro é que a religião do antigo Israel era mais complexa, diversa e dinâmica do que tradicionalmente se pensava. A possibilidade de que Asherah foi adorada como consorte de Yahvé por centenas de anos sugere que o monoteísmo estrito que caracteriza o judaísmo moderno pode ter sido um desenvolvimento relativamente tardio na história religiosa israelita. Esta perspectiva não deve ser vista como um ataque às tradições religiosas modernas, mas sim como um convite para uma compreensão mais profunda e matizada da história religiosa.
As tradições religiosas são produtos de processos históricos complexos, e compreender esses processos pode enriquecer nossa apreciação da riqueza e profundidade da experiência religiosa humana. A evidência de que Yahvé pode ter tido uma esposa nos lembra que as tradições religiosas são vividas e respiradas por pessoas reais em contextos históricos específicos. Essas pessoas lutavam com questões de identidade, significado e transcendência, assim como fazemos hoje. Suas soluções para essas questões podem ter sido diferentes das nossas, mas suas lutas eram fundamentalmente as mesmas. Em última análise, a questão da esposa de Yahvé nos convida a abordar a história religiosa com humildade, curiosidade e mente aberta. Ela nos lembra que sempre há mais para aprender sobre o passado e que nossas suposições sobre tradições religiosas antigas podem precisar ser revisadas à luz de novas evidências. Seja qual for a verdade sobre Asherah e sua relação com Yahvé, uma coisa é certa: esta questão continuará a fascinar estudiosos e pessoas interessadas em religião por muitos anos vindouros. É uma questão que vai ao coração do que significa ser humano e buscar o divino em nossa experiência.